Pessoal, eu quero trazer agora uma outra discussão que deve ganhar força nesta semana, que é do marco temporal de demarcação de terras indígenas. O Supremo Tribunal Federal e o Senado liberam sobre o assunto praticamente ao mesmo tempo. Quero conversar com o Bruno Pinheiro, que vai trazer mais detalhes para a gente agora. Há uma tentativa em que se dê andamento em um e se interrompa em outro. Como é que vai ficar quando a gente tem dois poderes ao mesmo tempo, o Judiciário e o Legislativo, definindo uma mesma questão? Hein, Bruno Pinheiro? Evandro, é um assunto antigo que somente agora vem acelerando de ambos os lados, né? Aqui no Senado Federal, na CCJ, que espera avaliar esse assunto na quarta-feira, e também lá no STF, o assunto será retomado este julgamento. Aqui no Senado, o relator, senador Marcos Rogério, ele espera não fazer nenhuma alteração no que já foi aprovado lá na Câmara dos Deputados. Isso é uma clara tentativa de não retomar lá no Salão Verde novamente e ser analisado mais uma vez. É sim acelerar isso aqui na quarta-feira, na CCJ, aprovar uma urgência e ser aprovado em plenário imediatamente, assim afastando que o assunto seja resolvido no STF. Agora, de um outro lado, aliados do governo estão tentando um pedido de vista ou até mesmo dificultar esta aprovação na CCJ e sim aguardar que o STF resolva esta situação, chegue a um entendimento. E isso acaba irritando alguns nomes da oposição, já que eles alegam que isso é um assunto do Congresso Nacional e não do STF. A ministra Rosa Weber, que vai se aposentar em 28 de setembro, lá quando ela assumiu, ela fez um compromisso com os indígenas que antes da aposentadoria ela iria resolver este assunto e agora nesta reta final é colocado em discussão aqui no Congresso e na Suprema Corte. Só para a gente finalizar, eu fiz um rascunho aqui rapidamente que diversos estados serão afetados com esse novo marco temporal. Estado tipo Rondônia, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, que vários municípios seriam atingidos, afetados. E isso que gera uma série de discussão. No estado de Mato Grosso, o governador já enviou à ministra Rosa Weber que o julgamento seja suspenso. A retomada acontece na quarta-feira e aí a gente fica de olho lá no STF e aqui na CCJ. O senador Alcolumbre vai colocar sim em votação e o resultado a gente vai acompanhar aqui na Jovem Pan. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, Bruno Pinheiro? Bom trabalho para você. A gente está falando, então, de Legislativo e Judiciário definindo uma mesma questão que, inclusive, já teve uma resposta por meio do Congresso Nacional na Câmara dos Deputados. Como é que vocês analisam aí mais esse, digamos, embate entre poderes, hein, Alan Gani? Então, quando a gente falava aqui da importância da segurança jurídica para atrair o capital privado, está aí a prova. Como é que fica essa segurança jurídica? Então, tem vários pontos. Primeiro, essa questão ela já foi pacificada na Constituição de 88 pela jurisprudência do STF em 2009, no julgamento da Raposa Serra do Sol. E aí a gente volta nessa questão. Então, e aí, vai prevalecer o Supremo ou vai prevalecer o Congresso? É claro que tem que prevalecer o que o Congresso decidiu. Isso não é uma questão do Supremo. Então, a insegurança jurídica já começa aí. Agora, tem uma outra fonte de insegurança jurídica, Evandro, que agora tudo passa a ser reivindicação de uma terra indígena, de um povo indígena, porque em algum momento, inclusive até aqui, um povo indígena, ele já passou por aqui, só que já pertenceu a um povo indígena. Não dá para refazer a história. Ou a gente, a partir daqui, segue a regra que foi estabelecida, ou fica muito complicado, porque isso tem reflexo na economia. O que os povos indígenas eles precisam não é de terra, eles precisam de melhores condições. Isso eu concordo, algum tipo de indenização. Mas não é refazendo, né, todo o território brasileiro. Fala, Piperno. Vocês já viram povos indígenas invadir alguma terra para expulsar, por exemplo, grileiros, fazendeiros, enfim, gente de garimpo? Eu nunca vi. Então, eu concordo com o Alan que, obviamente, a Constituição de 1988, ela pacificou aquilo que estava em discussão sobre
enfim, populações, sobre povos indígenas que já habitavam determinados territórios até lá, até o momento da promulgação da Constituição. Então, em relação a isso, não se mexe mais. Agora, o que está em jogo hoje, o que está em discussão hoje, e nesses vários estados que foram citados há pouco pela reportagem, são terras em disputa. Então, vejam, imagina, por exemplo, uma terra que não tinha ninguém em 1995. Aí aparece lá uma população indígena. Daí a pouco, alguém vai e expulsa essa população indígena. De quem é essa terra? É também isso que está em discussão. Mas, Piperno, mas isso não foi pacificado em 2009, porque, de fato, o que você trouxe é pertinente, mas o Supremo entendeu que aquilo que estava em litígio, pós-Constituição de 88, ele deu pró-povos indígenas. Então, se ele deu pró-povos indígenas, não se... Então, o que tem que discutir agora? Pois é, aí voltamos nisso. Agora, o que vão querer demarcar, o que vão refazer? Esse é o ponto. Se tinha povo indígena habitando essa área, a terra é dele. Fala, Segré. Eu fiquei pensando numa fala do nosso colega André, que ele mencionou que a ministra Rosa Weber tinha dado a sua palavra para o povo indígena resolver essa questão antes da sua aposentadoria. E fiquei me perguntando qual é o objetivo dessa fala. Se alguém fosse, por exemplo, o presidente da República ou deputado, garantindo ao seu eleitorado que vai fazer aquilo que ele prometeu, tudo bem. Mas a ministra tem a obrigação de ser uma das 11 guardiãs da Constituição. Não resolver para garantir uma questão, prometer uma resposta para uma parte da população, seja ela quem for, desde que isso não seja pertinente à sua função de guardiã da Constituição. Não entendi essa fala da ministra, confesso que me surpreendeu, porque não é uma promessa eleitoral, ela não foi escolhida pelo povo para garantir essa resposta antes da sua aposentadoria. Fala, Piper. Não, de fato, eu acho que as grandes questões do país, elas não têm que ficar à mercê do calendário funcional e do calendário laboral, melhor dizendo, de cada ministro. Concordo. Fala, Gani. Não, também concordo. E eu insisto aqui nesse ponto em refazer a história. Vamos pegar o exemplo da Índia, né? Imagine refazer a história da Índia, porque em algum momento ela já foi ocupada por britânicos, por afegãos, por mongóis. Como é que você vai refazer isso daí? É a mesma coisa aqui. Então, o fato de dar mais terras aos povos indígenas não significa, aliás, eu aposto, que não vai os tirar da pobreza. Então, o ponto aí não é uma questão fundiária, é uma questão de terras para eles. O que eles querem era algum auxílio do Estado até para ser inserido na sociedade, né? Reduzir a pobreza e preservando a sua cultura. Eu acho que a solução passa por aí. O que eles querem, você falou em preservação da cultura, isso, que ninguém entre na terra deles, que ninguém vá lá encher a paciência. Mas isso já foi pacificado. Mas aí tem um negócio, há um monte de terra em disputa. Fala, Segré. A dúvida é, será que esse marco temporal coloca alguma cláusula que diga que essas terras que passarão eventualmente a ser indígenas não podem ser vendidas pelos indígenas para ninguém, né? Porque senão estamos falando de um negócio, não estamos falando de uma reivindicação. Pois é. Não, imagine agora na prática, assim, bom, vai o agronegócio, vamos produzir aqui, mas isso aqui já foi em algum momento uma terra indígena. E aí, como é que fica? Aí entra em litígio? Não entra em litígio. Se o agronegócio for produzir em terra que faz parte de reserva indígena, mas aí, não é uma questão. Não, eu estou querendo dizer, não é, mas aí em algum momento, mas isso aqui já foi. Eu vou usar aqui um argumento que deu o próprio Gilmar Mendes e que eu achei muito bom. Ele disse o seguinte: o Brasil inteiro, em algum momento, já foi habitado por índios. Sim. Então, em algum momento, tudo passa a ser alvo de litígio.